Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Abra sua Bíblia nesse instante. Lá em Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. Neemias, versículo 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Amém? Estenda suas mãos, olhe para que o Espírito do Senhor me use. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua poderosa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra, meu Deus, nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos transformados, pela tua palavra nós sejamos libertos. Que o Senhor nos ministre de forma muito preciosa, no bendito e soberano nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória, amém. Graças a Deus, aleluia. Neemias, ele teve uma missão tremenda dada por Deus, a missão de restaurar os muros de Jerusalém com suas portas de acesso. Para que você entenda, naquela época, todas as grandes cidades, elas eram cercadas por muralhas, por grandes muros, e esses muros era para a proteção da cidade. Por quê? Porque volta e meia, as cidades antigas, elas eram invadidas por exércitos inimigos. E quando a cidade não tinha muros, ou quando os muros das cidades estavam caídos, ou estavam em ruínas, era muito mais fácil de exércitos inimigos entrarem na cidade e destruir a cidade e tomar aquilo que a cidade tinha, as riquezas da cidade, como despojo de guerra. Por isso era muito comum que as cidades antigas, elas estavam cercadas por muros, cercadas por muralhas. E com Jerusalém não era diferente, a cidade era cercada por muralhas. Porém, a Bíblia nos fala que quando Nabucodonosor invadiu a cidade, que levou o povo de Israel, o povo de Jerusalém cativo para a Babilônia, os seus muros foram destruídos, ficaram em ruínas. Os seus portões, as suas portas, as 12 portas da cidade, que davam acesso à cidade, foram totalmente destruídas e ficaram em ruínas. E depois desse período de cativeiro, Deus levanta algumas pessoas para restaurar a nação. E um deles foi Neemias. E o que Deus colocou no coração de Neemias foi restaurar os muros e restaurar as suas portas, as portas daqueles muros. Naquele muro havia pelo menos 12 portas, e cada uma dessas portas dá acesso a um determinado lugar da cidade, e cada uma dessas portas tinha um nome específico que representava algo espiritual para aquela cidade, para aquele povo, e também tem uma aplicação para as nossas vidas. E é interessante porque o texto diz que Deus colocou no coração dele algo, e ele não contou para ninguém, ele não compartilhou com ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. E Deus havia colocado em seu coração exatamente restaurar os muros e restaurar as portas de Jerusalém. Deus, ele enche o nosso coração com a certeza de que as portas, elas favorecem grandes acessos. Foi isso que Deus fez no coração de Neemias. Colocou essa convicção, essa certeza de que aqueles portões, aquelas portas iriam ser favorecidas por grandes acessos. E Neemias, quando ele voltou para Jerusalém, saindo do cativeiro babilônico, ele foi o profeta que mais alargou a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o poder e sobre a compreensão das portas, o poder de uma porta. Porta para nós
não é apenas uma opção, porta é a única via de acesso legal. Jesus diz que quem não entra pela porta das ovelhas não é o pastor das ovelhas, é ladrão e salteador. Ou seja, a porta é a via de acesso legal. Se alguém não entra pela porta, ou é porque não tem a chave da porta, ou é porque está entrando de forma ilegal, não é verdade? Está entrando na ilegalidade, está entrando para fazer algum mal, para roubar, para furtar, porque a porta é a única opção de acesso, de via de acesso legal. E aí o que nos cabe? Nós precisamos escolher. Como eu disse na semana passada, muitas portas se apresentam, algumas são maravilhosas, mas outras são más. Algumas são portas que o próprio Deus abriu, outras são portas que o nosso inimigo abriu para tentar nos levar para um caminho destruidor. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos escolher a porta certa. Para escolher, nós precisamos discernir. Nós precisamos ter o discernimento. E para isso nós precisamos buscar de Deus sabedoria, como falei semana passada. Escolher, discernir, e depois de discernir nós precisamos decidir, tomar a firme decisão, a resolução de entrar por essa porta certa, porque cada porta ela tem uma origem, ela tem uma história, ela tem promessas, tem aventuras, tem batalhas, tem desafios, tem provações também, tem conquistas de território e tem destino. Tudo isso é representado pela porta. Amém? Agora, quais portas você já passou? Quais portas estão diante de você para que você possa passar? Quais as portas você gostaria que estivessem preparadas, que estivessem abertas agora, para que você pudesse passar? Quais são as portas que você gostaria que estivessem abertas para você agora? Portas de milagres, portas de bênção, portas de libertação, portas de transformação, portas de salvação, restauração familiar. Quais portas? Portas de prosperidade, de cura. Quais portas você gostaria que estivesse aberta para que você pudesse passar? Eu disse que Neemias tinha a missão de restaurar os muros de Jerusalém com as suas 12 portas. Havia 12 portas lá em Jerusalém, e a missão de Neemias era restaurar essas 12 portas. E a primeira porta é a porta da fonte, que está lá em Neemias capítulo 2, versículo 14. Diga comigo, porta da fonte. Mais uma vez, porta da fonte. Neemias 2,14, versículo 14, parte A, diz assim: fui até a porta da fonte do tanque do rei. A porta da fonte. O que essa porta representa? O que essa porta sinaliza? Ela aponta para Jesus como a nossa fonte de total suprimento e abundância em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, está escrito assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus está dizendo que uma fonte vai brotar daqueles que creem nele, uma fonte vai brotar daqueles que creem em Jesus. Então quem consegue acessar essa porta da fonte não terá dificuldade com escassez da vida, porque há uma fonte brotando dentro de você. Há uma fonte. Embora por todos os lados haja escassez espiritual, por todos os lados há escassez emocional e até mesmo escassez física, por acessar a porta da fonte e adentrar ao espaço desse nascedouro perene, constante, que garante um constante fluxo de suprimento daquilo que nós precisamos para manter a qualidade de vida em todo o tempo. Quando nós entramos por essa fonte, essa porta da fonte, nós experimentamos essa fonte de suprimento constante da parte do Senhor na nossa vida. Suprimento de cura, de paz, de alegria, de comunhão com o Eterno, suprimento de tudo aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 3, que o Senhor já proveu para nós
tudo aquilo que nós precisamos para uma vida piedosa. Ele já proveu, pelo seu divino poder, Ele já proveu para nós tudo aquilo que nós precisamos para uma vida piedosa. O Senhor lhe é suficiente para nós. Foi isso que Ele disse para Paulo: a minha graça é suficiente para você. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão NIV diz assim: o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho tudo o que preciso. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. A Bíblia nos diz: e todas as minhas fontes estão em ti. Você pode dizer isso? Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Mais uma vez, todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Você tem nele as fontes de vida abundante. João 10, versículo 10, ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então essa porta da fonte aponta para esse suprimento abundante que nós temos em Jesus Cristo. A segunda porta, e a gente vai falar somente de 3 hoje, e semana que vem a gente continua. A segunda porta é a porta das ovelhas. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 1. Neemias 3:1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Porta das ovelhas. E a porta das ovelhas aponta para quê? Para Jesus como pastor das ovelhas, para a direção, para ouvir a voz do Senhor. Porque João capítulo 10, versículo 27, João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então essa porta é que me dá audição apurada para ouvir. Simboliza ter uma audição apurada para ouvir a voz do meu pastor. Ouvir a voz do meu pastor. Amém? Que é o Senhor Jesus. Acima de tudo é o Senhor Jesus. Essa porta que me dá senso de direção bem próximo. Você sabe que quando a ovelha era muito rebelde, eu estou falando da ovelhinha mesmo, bicho, da ovelhinha bicho, lá em Israel isso acontecia muito, e ela, por ser rebelde, teimosa em não querer obedecer à voz do pastor, se desviava para caminhos perigosos e podia correr o risco de morte, porque podia correr o risco de ser tragada por um predador. Lembra que eu falei sobre isso domingo agora que passou? Que o predador fica à espreita em busca de um animalzinho que se desprendeu do rebanho. Quem se lembra que eu falei isso domingo? Então, podia ser alvo de predador, podia cair em um abismo, em um precipício, e por conta disso, o pastor daquela ovelha tinha que ter um tratamento com ela mais próximo. E aí o que aquele pastor fazia depois de ter todas as suas estratégias, digamos assim, esgotadas? Ele batia na perna da ovelha com bastante força e deslocava o osso da perna da ovelha, de tal maneira que ela não podia e não conseguia andar sozinha. Aí ele pegava aquela ovelha e colocava no seu ombro, aqui no seu pescoço, e para onde ele ia, as outras ovelhas estavam no chão, aquela única ovelha estava no seu pescoço, sentindo o cheiro dele, ouvindo a voz dele, acostumando o máximo com a voz dele. E aí aquela ovelha aprendia a ouvir a voz do seu pastor, aprendia a obedecer a voz do seu pastor, e quando ela sarava, tinha sua perna curada, ela podia então caminhar, porque agora ela aprendeu o caminho da obediência, ela não se colocaria a si mesma em risco, nem seria um risco para as demais ovelhas, porque ela poderia influenciar negativamente as demais ovelhas. Então ela passava por essa disciplina. Por isso que está escrito assim, que o Senhor é aquele que faz a ferida e a ligará, ou seja, a curará.
Ele diz: eu fiz a ferida e eu mesmo a ligarei. Porque ele está usando essa figura. O apóstolo Joselito contou-nos uma vez que um grupo estava em Israel, e aí, para a gente isso é muito difícil de ver, né? Parece até muito cruel, né? E aí alguém viu um pastor de ovelhas fazendo isso com ovelha, e ficou furioso e queria chamar alguém responsável pelos direitos dos animais. Por que ele estava fazendo aquilo com aquela ovelha? Deslocando a perna daquela ovelha com um pedaço de pau. E aí, as pessoas mais experientes dizem que é assim que se faz lá em Israel. É assim que se faz lá. Para que as ovelhas que estavam correndo risco de cair no abismo, de ser tragados por um predador, aprendam a ouvir a voz do pastor, sinta o cheiro do seu pastor, aprenda a ouvir a voz do seu pastor e caminhe na direção certa junto com os demais rebanhos, para não cair em precipício. Essa porta das ovelhas aponta para isso, porque o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele faz isso conosco também. Se nós estivermos caminhando por caminhos tortuosos, por caminhos que podem nos levar para longe dEle, por caminhos que podem nos levar à destruição, se nós realmente formos ovelhas do Senhor, mas temos sido obstinados e teimosos em ouvir a sua voz, Ele pode nos ferir e depois nos sarar. Para quê? Para nos colocar nos seus ombros, para que nós aprendamos a sentir o seu cheiro, para que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós aprendamos a sossegar no seu colo, no seu cuidado, para que nós aprendamos a estar com os nossos ouvidos bem coladinhos à boca do nosso Senhor, o nosso pastor, ouvindo a sua voz, recebendo a sua instrução, recebendo a sua direção, para que nós possamos caminhar na direção que Ele quer para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Ele diz na sua palavra: eu fiz a ferida e eu mesmo a ligarei. Por que Ele diz isso? Tirando exatamente essa figura, essa imagem, dessa figura do pastor que machucava propositadamente a perninha da ovelha, para que ela não pudesse andar sozinha daquele período, e ele pudesse então carregá-la no colo, para que ela aprendesse a ouvir a sua voz e sentir o seu cheiro. Essa porta da ovelha fala sobre isso, audição apurada para ouvir o Senhor. Essa porta da ovelha fala sobre isso, de dar senso de direção bem próximo, porque você aprende a ficar ali, ouvindo a voz do Senhor, com seu ouvido bem pertinho da boca do Senhor. Assim como aquela ovelha, nesse caso que eu contei, isso que eu falei não é uma ilustração apenas, isso aqui é real, isso aqui realmente acontece em Israel. Para você aprender a ficar com seu ouvido pertinho da boca do Senhor, como aquela ovelha ficava com seu ouvido pertinho da boca do seu pastor. E então, nesses dias tão confusos, onde há muitas seduções, onde há muitas estradas, é preciso que nós tenhamos discernimento de quem eu devo ouvir, de quem eu devo seguir. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Então esses são dias confusos, dias que tantas vozes têm se levantado, dias que tantas vozes de seduções, vozes que têm apontado portas diferentes daquelas que o Senhor quer que nós atravessemos. Então nesse tempo tão confuso, eu preciso discernir, diga assim, eu preciso discernir quem eu ouço, quem eu sigo. Mais uma vez, diga assim, nesses tempos confusos, eu preciso discernir quem eu ouço e quem eu sigo. Amém? Então essa porta das ovelhas aponta justamente para isso. A terceira porta, que Neemias fala aqui, é a porta dos peixes. Neemias 3:3. Ele diz assim, a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Neemias capítulo 3, versículo 3. Vocês estão entendendo, meus amados? Em Jerusalém, nos muros de Jerusalém, haviam 12 portas. Eu falei, estou falando de 3 hoje.
apenas três: a porta da fonte, que é a primeira, a porta das ovelhas, que é a segunda, a porta dos peixes, que é a terceira. E cada uma dessas portas tem um simbolismo e uma aplicação espiritual para a nossa vida hoje. Em Ezequiel capítulo 47, versículo 10, está escrito assim: pescadores estarão ao longo do litoral, desde a fonte Egedim até a fonte Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, diga aleluia, como os peixes do mar grande. O que o peixe simboliza? O peixe simboliza multiplicação. Multiplicação. A Bíblia diz que há uma bênção que Jacó libera sobre os seus filhos, sobre um dos seus filhos. Ele diz que você possa se multiplicar como peixes no mar. É um dos animais que mais se multiplicam. Então essa porta dos peixes fala de quê? De multiplicação. É a porta da multiplicação e da fartura. Porta da multiplicação e da fartura. Amém? Provisões diversas e abundantes em diversas áreas da nossa vida. Provisões diversas e abundantes em diversas áreas da nossa vida. A porta da multiplicação sinalizada por essa porta do peixe. Agora a pergunta é: qual porta? Qual dessas portas? Ou as três das que eu falei hoje à noite? Ou uma dessas aqui é mais específica que você precisa hoje em fé passar? Que você precisa hoje em fé atravessar e receber aquilo que realmente você em fé deseja receber de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar abertos para receber de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos estar abertos para receber do Senhor aquilo que Ele planejou para a nossa vida, aquilo que Ele projetou para a nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que tudo que está escrito para o nosso ensino. Você pode ler em casa com mais calma e paciência. Capítulo 2 de Neemias, capítulo 3 de Neemias, e você vai ver cada uma dessas portas, e o Espírito Santo do Senhor vai começar a falar com você de forma muito preciosa, e você vai encontrar na própria Sagradas Escrituras o simbolismo espiritual de cada uma delas. Mas eu vou continuar falando sobre elas até o término dessa campanha, amém? Para que você entenda que essas portas têm uma linguagem espiritual. Deus quer que você passe por essa porta do milagre, da bênção, e receba aquilo que o teu coração necessita em Deus, e alcance aquilo que você necessita no Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, amém, queridos? Então há uma grande multiplicação para a sua vida. Diga para o seu irmão: há uma grande multiplicação para a sua vida. Há uma grande fartura para a sua vida. Há uma grande abundância para a sua vida. Isso é muito lindo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. Já parou para pensar que tudo que Deus faz é grande? Tudo que Deus faz é grande. Na verdade, tudo que Deus faz é extraordinariamente grande. Olha para as estrelas, quantas há? Inúmeras, milhões, milhares, a gente não sabe quantas. Nem os cientistas sabem quantas há. Quantas galáxias há no universo? Tudo que Deus faz é grande. Quando Ele opera curas, Ele faz de forma sobrenatural, de forma grandiosa. Quando Ele restaura uma família, Ele faz isso de forma grandiosa. Quando Ele libera uma bênção, Ele libera essa bênção de forma grandiosa. Tudo que Ele faz é grandioso. Quando Ele criou o ser humano, Ele diz: cresçam e se multipliquem, encham a terra. Quando Ele alimentou as multidões, Ele multiplicou os pães e os peixes, e 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão de mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que era uma multidão aproximadamente de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas, ou seja, uma multiplicação. Aquelas pessoas foram alimentadas pelo Senhor. O que você precisa hoje alcançar em Deus? Hoje nós vamos orar e vamos crer em fé
que essa porta está aberta em nossa direção, em direção da nossa casa, em direção da nossa família, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos buscar a presença de Deus. Levante suas mãos aos céus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, te glorificamos, Senhor.